Por outro lado, quando nós não encontramos essa informação de local ou de editora na obra, a obra diz que nós devemos fazer essa menção, essa indicação, né, de forma abreviada e sempre entre colchetes, conforme o exemplo que a gente colocou abaixo. Então, se ele não tem um local, eu vou abrir colchetes naquele lugar, naquele espaço onde eu faria indicação do local, abro colchetes, coloco S.L, fecho colchetes. Isso quando a obra não tem um local identificado. Quando ela não tem editora também, eu coloco S.N, né? Porque é a palavra sem editora em latim. E quando ela não tem nem local nem editora, eu coloco sem local, sem editora também entre colchetes. Se a obra não tem claramente, não aparece na obra o local nem a editora, mas eu conheço, eu sei porque já vi uma obra anterior, ou porque já vi um catálogo de editora, ou pesquisei em algum lugar e encontrei o local, encontrei a editora, eu posso fazer essa indicação, mas também vou colocar isso entre colchetes, né? Tudo que eu trago, toda a informação que eu adiciono a referência, mas que não foram extraídas da obra, eu preciso fazer essa indicação entre colchetes, tá? Pode perguntar. Na verdade, duas dúvidas com o mesmo exemplo. Uma editora de Nova York. Eu ponho o nome em inglês? Em inglês, isso, tá? Porque é um nome, né? Nomes de locais, nome de editora, são nomes próprios, então vamos utilizar sempre no idioma também. E daí, por exemplo, mas tem outras unidades em Nova York, precisa indicar estado e país, não? Sim, exatamente, quando há uma dúvida, ou quando você sabe a que país aquela cidade, né, Nova York, até no Brasil, né, nós temos uma cidade chamada Nova York, então você precisa fazer a indicação do estado, do país nesse caso, né, certo? Aqui, só para completar a questão da editora, né, algumas dicas de como nós devemos grafar a editora, né? A norma diz que nós não precisamos necessariamente utilizar as palavras editora e livraria quando essas palavras fazem parte do nome da editora, né? Desde que isso não dificulte a identificação daquela editora, né? Então, nós colocamos aqui alguns exemplos, né? A Nobel, e nós não precisamos colocar Nobel Editora, ou Nobel Livraria, ou Livraria Nobel, mas abaixo a gente tem o exemplo da Editora Nacional. Nesse caso, há necessidade de se fazer indicação e utilizar a palavra editora ou livraria, tá? E também uma outra questão é que quando o editor, e isso é mais utilizado para entidades, né? Quando o editor da obra é também o autor. Isso, em geral, acontece, né, para obras coletivas, obras de autoria, entidade ou organização. Então, nesse caso, nós vamos utilizá-la para a entrada do autor, para a identificação do autor, o nome dessa instituição, dessa organização, dessa empresa, e não precisamos repeti-la no lugar do editor. Quando ele deveria também aparecer no lugar do editor, nós suprimimos. Então, ele aparece só como autor. Deve ser nesse traço que eu lhe disse no começo. Vamos pôr Nova Fronteira e depois coloca os nomes dos autores dos artigos que foram copiados, porque não tem organizador, não tem essa observação. Eu realmente preciso... Um prefácio da editora. Pode ser. Eu preciso olhar para ver como é que esses elementos estão, para te dizer, dar uma resposta, tá? Eu costumo dizer o seguinte: a dificuldade, eu acho, que se tem em se fazer uma referência não é necessariamente na formatação dessa referência, porque isso você consulta a norma, você tem, né? Eu acho que a dificuldade que a gente tem, e nós bibliotecários também temos, né, é identificar cada elemento. Identificar o autor, quem é o autor? É uma pessoa física, é uma entidade, é uma editora? Então, esta é a dificuldade que eu acredito que a maioria das pessoas tem, e às vezes também nós bibliotecários, só que nós temos ferramentas, nós temos catálogos para consultar, a gente vai buscar essa informação. Para a maioria das pessoas, elas precisam também buscar essa informação junto de uma biblioteca, buscar um bibliotecário, pedir ajuda do bibliotecário, e realmente essa dificuldade existe, tá?
Não é tão fácil assim, nem sempre a autoria está tão facilmente identificada, a editora, então é preciso... Eu fui atrás e consegui achar que eram, por exemplo, entrevistas feitas por esses autores e depois foram recopiladas por exemplo, Pedro Bial para fazer um filme, um documentário e depois aparece esse livro. Então já aparece logo. Mas a palavra do Bial, o Bial não aparece? Aparece no prefácio. Tá. Eu fiquei nesse Mas se ele aparece no prefácio como sendo organizador, você pode utilizá-lo como organizador, se ele aparece. Mas não no impresso. No impresso, não. Foi para fazer filme, o impresso foi feito depois. Sim. Eu vou trazer. Isso, a gente precisa ver, porque nesse caso a gente pode utilizar o próprio título. E se o título está em destaque na folha de rosto, é porque deram importância grande, destacaram o título. Significa que a gente precisa considerar essa informação no momento em que a gente vai fazer a referência. Mas, assim, cada caso realmente a gente precisa olhar a obra para, né, nós bibliotecários que conhecemos a obra, conhecemos mais detalhes, temos mais informação, a gente pode, então, identificar mais facilmente do que um usuário essas informações, tá? E no caso da editora, então a gente já falou, né? Quando houver mais de uma editora, eu não preciso fazer indicação, tá? Mas se quiser, posso fazer. Não está errado se eu colocar na referência 2 ou 3 editoras, 2 ou 3 locais. Então nós trouxemos exemplos aí, caso haja necessidade de se fazer essa indicação, tá? Então nós podemos, a norma permite que se faça a indicação de que a obra não tem um local e não tem uma editora, né, mencionando, sem local, sem editora. No entanto, ela não permite que eu faça isso para a data. Se a obra não tem uma data, eu não consigo identificar na obra uma data de publicação, eu preciso fazer essa indicação de qualquer maneira. Não posso colocar sem data, ela não permite. No entanto, ela me dá algumas dicas, algumas orientações de como eu posso fazer isso. Eu vou fazer essa indicação sempre entre colchetes, né? A gente tem repetido ao longo dessa apresentação que informações trazidas de fora da obra, eu faço isso sempre, essa indicação sempre entre colchetes. E com relação à data, então, ela nos dá uma série de possibilidades, né? Eu tenho desde uma data provável, né? Eu tenho uma data aproximada, posso inclusive fazer indicação de um século provável, século certo, tá? Então sempre eu vou ter uma forma de fazer indicação da data de publicação daquela obra, mesmo que ela não apareça na obra, tá? O exemplo abaixo diz respeito a várias, né, a uma coletânea de obras com datas de publicação diferentes. Dificilmente nós, no meio acadêmico, vamos fazer uma referência utilizando um conjunto de obras, né? Muito difícil, mas de qualquer maneira, se precisarmos fazer, ele será sempre indicado conforme o exemplo, né? Eu vou colocar a primeira data de publicação de uma das obras ou dos volumes, seguido da data final ou da última data do último volume. Mas dificilmente nós utilizamos isso no meio, esse tipo de referência no meio acadêmico. Falamos então de elementos complementares. Então, os elementos que foram mencionados até agora, nós realmente precisamos fazer a indicação, né? Precisamos encontrar, ou na obra, ou procurando em outras fontes, ou conversando com alguém que possa nos auxiliar. Precisa que tenhamos todas essas informações. No entanto, com relação aos elementos complementares, eles não são imprescindíveis, tá? Eles podem auxiliar a recuperação, a identificação daquela obra. Esses elementos complementares, então, que a gente está indicando aqui, são as notas em geral, né? Qualquer informação que acrescentada à referência vai auxiliar na identificação da mesma, da obra. Ou as notas de série ou coleções, né? Séries ou coleções são sempre aquelas notas comerciais, elas estão relacionadas às editoras comerciais, de um modo geral elas são numeradas também, e nesse caso elas virão sempre entre parênteses, tá? As notas então de editoras, notas coletâneas, as séries.
E a gente tem alguns exemplos. Então, no primeiro caso, nós temos as notas em geral, notas complementares. Eu estou fazendo a indicação de que a obra é um suplemento, é uma tradução, é um resumo, né? Ou outra, está no prelo, não publicado, enfim, tem uma série de notas que nós podemos utilizar. Qualquer informação que eu considere, com essa informação é importante, eu vou mencionar na referência, que isso vai ajudar na identificação. Eu tive acesso a uma resposta de um ministério, através da lei de acesso à informação, e é meio fundamental. E daí eu posso então botar essa nota. Pode. Não, para indicar que é uma resposta. Pode. Uma informação, uma dúvida, uma pergunta que tu fizeste. Não foi eu, foi uma outra organização também. Sim. E que tu consideras bastante relevante para que as pessoas depois, por exemplo, possam recuperar aquela obra, ou uma informação que vai ajudar a entender por que tu utilizaste esse documento no teu trabalho. Sim, pode ser assim, qualquer informação, tá? E aí não precisa que essa informação seja colocada entre colchetes, quando é uma nota, tá? Porque eu falei que tudo que a gente traz de fora, todas as informações, né? Mas principalmente com relação às informações essenciais. As informações complementares não há necessidade, então, de colocar entre colchetes. Certo?